Então, pessoal, olha, diretamente de Curitiba, maestro Elias Neve. Como tá aí? Tá? Falar em neve, está muito frio por aí em Curitiba? Ó, dá para ver um pouquinho, tá um pouquinho, né? Tá Aqui, um pouquinho, né? o pessoal pensa que aqui não faz calor, né? Acha que aqui é frio o tempo todo. Na verdade, não. Às vezes faz um calor aqui que. Mas o frio daqui é para arrebentar. O frio daqui é para. Rapaz, imagina. Aqui tá um pouquinho, tá? Aqui em São Paulo tá um pouquinho frio, né? Tá frio, mas na verdade tá. Para quem é de São Paulo, né, a terra da garoa, já é muito frio. Um pouquinho já é bastante frio. Mas enfim, tá ainda suportável. Eu tô com uma malha aqui, né? Ainda fina, eu acho que dá para suportar. E a gente vai seguir aqui, maestro. Eu queria agradecer pelo convite, tá? E eu falei que esse mês, né, do meu aniversário, por isso que eu estou fazendo essa live, essa série, e a Bíblia nos ensina, né, que vale mais dar, né, do que receber. Então eu falei, ó, pessoal, eu estarei aí na rede social, no Instagram, abençoando vocês, né? Então, terá convidados especiais e para mim já é um presente tê-lo aqui. Gente, deixa eu falar aqui. O tempo é tão curto, né? O, o maestro Elias, ele foi meu aluno de música, né? E eu dei aula para ele lá na igreja, onde nós congregávamos, né? E ele foi um dos meus alunos de música lá. Maestro, quantos anos tinha? Quantos anos você tinha? Eu devia ter aí entre 10 e 11 anos. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo, né? 10, 11 anos, né? E eu lembro bastante, né? E ele era o nosso baterista lá no Ministério de Louvor, né? Eu era o ministro de Louvor, né? Ali na época. E o maestro Elias, né? O Elias, o menino Elias, baterista bom, gente, um garoto virtuoso. Gente, era tremendo, era muito bom mesmo, viu? Bastante. E a gente vai também, até essa história, né, também musical, a gente também, o pessoal vai querer ouvir, porque eu até anunciei, né, que a questão da superação, né, das questões dos desafios da vida, em relação de influenciar, ser influenciado, e também a música, tão importante na educação. E a gente vai bater esse papo aí, o que for, né, também rolando aqui, a intenção é abençoar as vidas aqui, e tudo também, sobretudo, é em questão também da adoração. E o que eu gostaria agora, maestra, o pessoal já está chegando aí, a gente também não pode perder muito tempo. Me permite, eu ler aqui o seu currículo. Por favor. Eu sei que não é sua pretensão, você é de uma humildade muito grande, mas para o pessoal, eu vou ler, só para o pessoal também entender o decorrer do bate-papo, como vai fazer relevância, né? Até mesmo essa leitura do seu currículo, né? Vamos lá, olha só, pessoal, olha o currículo do maestro Elias Neves, olha só. Maestro Elias Neves, pianista. Eu falei que ele tocava bateria, olha só. Pianista, arranjador, regente e diretor musical, compositor e educador musical, formado em música popular pela Unespar, é isso mesmo, né? Unespar, assim que se fala, né? Campus FAP. Participou de diversos eventos musicais, né, realizados pelo Conservatório Musical e Artes, como pianista solista, acompanhante integrante de big bands, né, e orquestras, de gravações em estúdio em São Paulo e Curitiba, como instrumentista e produtor. Leciona piano popular e teclado em sua escola de música. Tem uma escola de música aí, gente, olha só. Instituto Musical Petra. É isso mesmo, né? A Isso sua mesmo. filha é Pietra, né? Um Gosto. abraço, Pietra. Um abraço também para a esposa
Deus abençoe essa família maravilhosa. Aqui, vamos seguir aqui no currículo. Aí vem aqui, vamos lá, onde eu parei, na escola, né, o nome da escola. Olha só, atendendo alunos particulares com aulas individuais e em grupo, também lenciona no Marista, né? Marista Escola Social Ecológica, que atende 300 crianças e adolescentes de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social no município de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, além de iniciação de instrumentos como violão, guitarra, contrabaixo e bateria. Ele é multi-instrumentista, gente. Trabalha regendo corais e como diretor musical de grupos instrumentais e shows musicais. Direção musical e regência do evento Natal de Luz da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Apresentação da cantata de Natal, There is the Light, acompanhando ao piano artista como Collegium Cantorium, é isso mesmo, né? Também acompanhando Rubem Rolim e Rafa Gomes, entre outros. Participação como arranjador e músico acompanhante, piano e violão no show Alecrim, da artista Daniele Souza. Chegou até aqui. Terminou o currículo, gente. Calma. Gente, por que eu fiz questão de ler esse currículo? Como eu falei aqui, o maestro Elias, ele foi meu aluno, né? Lá na igreja, dava aula de música. E ele era... Posso falar? Nós vamos falar de superação, então vou ter que falar. Ele era meu pior aluno de música. Verdade. Todas as provas ele tinha que fazer uma prova de recuperação, gente. Gente, e era excelente músico, tá? Como tocando, músico executante, né? Gente, era demais, era o melhor músico, sério mesmo. Todo mundo que estiver assistindo aqui vai confirmar comigo, era o melhor músico, mas teoricamente era o pior. E ainda ele dava desculpa, eu não preciso aprender partitura não preciso dessas notinhas preta aí não para eu poder tocar. Foi bem difícil, mas enfim. Maestro, e depois disso daí? Conta um pouquinho para nós aí. Olha só, diante desse currículo, né? Superou o mestre, o discípulo superou o mestre. O aluno aqui, ó, superou o professor. Conta aí para nós um pouco. Bom, na realidade, né, era bem isso, né? Porque a gente vem de uma escola, né, não vou falar quantos 40 anos eu tenho, no mês passado, inclusive, mas Bem-vindo aos Entas. Não existiam as facilidades que tem hoje. Hoje a gente tem muita coisa técnica à disposição, né, na internet, métodos disponíveis, videoaulas e tal. E, então, assim, eu tinha uma facilidade, sempre tive uma facilidade de ouvir e ir pegando assim de ouvido, né? Então, para mim era uma coisa que eu jamais iria usar. Mas olha como são as coisas. Eu aprendi a tocar bateria e sabia algumas coisas de guitarra, de baixo, né, de violão. E aí acabei me mudando de igreja para a igreja onde eu fui, né? Já tinha trocentos bateristas, já tinha uma galera que tocava guitarra, uma galera que tocava baixo e violão, e a igreja resolveu comprar um teclado. E nessa de comprar um teclado tal, não tinha quem tocasse teclado. E aí eu me interessei em aprender a tocar e fui indo, né? E se tornou meu instrumento principal de início. E a questão da orquestra, Samuel, o que acontece? Foi um período no qual eu comecei assim, eu já tocava de ouvido, mas eu achava que faltava alguma coisa para mim, que era entender mesmo, né, a questão teórica e tal. E aí eu resolvi entrar no conservatório, né, municipal, morava em Guarulhos nessa época, e resolvi entrar no conservatório municipal para poder aprender piano, né? E aí ali eu comecei a... A Carla tá mandando um recado aqui que meu microfone tá baixo, né? Epa, então vou falar vamos. perto aqui. Comecei Tá. a estudar o piano ali
e fui me aperfeiçoando e fui trabalhando essa questão da teoria, né? E o pastor da igreja onde eu estava resolveu montar uma orquestra lá, né? Resolveu montar uma mini orquestra e chamou algumas pessoas para dar a inicialização dos instrumentos. E foi Sim. indo, né? Aconteceu uma situação lá que eles não, esses rapazes, eram dois rapazes, eles não puderam dar seguimento. E aí o pastor olhou para mim assim e falou: olha, é o seguinte, a gente está com um pessoal aqui, tem uma orquestra e a gente vê que você é a pessoa indicada para dar seguimento. Só que eu não tinha nenhuma formação, enfim, não sabia nada, né? Assim, de fato. Mas eu fui indo, né? A princípio eu entrei mesmo assim, regendo e inclusive escrevendo os arranjos, né? Na mão ali. E essa igreja foi o meu laboratório, né? A gente sabe o pessoal, e assim foi indo, né? Então, Legal. um momento, uma fase que eu, né, musicalmente desenvolvi bastante. E aí, aquilo que eu achava que não iria usar, né? Então, Ser importante, né? verdade. Foi na raça, né? Tive que correr atrás. Deixa eu falar uma coisa aqui, maestro. Interessante para o pessoal também compartilhar aqui. Diante disso, dessa necessidade de aprender partitura, de superar as dificuldades. Gente, a gente fala aqui um pouco de música, tem músicos aqui conversando, mas isso também tudo reflete em outras situações das nossas vidas, em outras dificuldades, em oportunidades que a gente tem e muitas vezes nós abrimos mãos ou coisas que a gente pensa que não vai precisar. Ou quando a gente enfrenta uma dificuldade, já quer desistir. Não é dessa maneira, maestro? Não é dessa forma? Então, muitas vezes já quer desistir, quer parar. E tem coisas excelentes para acontecer lá na frente. Tem coisas boas para acontecer, experiências maravilhosas, conhecimentos grandes, e muitas vezes as pessoas deixam de ganhar. E uma vez, maestro, já tinha passado alguns anos, né? E lá no Conservatório de Guarulhos, gente, eu estava lá no Conservatório de Guarulhos, aí ouvindo alguém tocando piano ali, gente, um monte de gente fora da sala, a porta aberta da sala, lá de piano, um monte de gente fora da sala, ouvindo alguém tocando piano, e tava tocando, era Djavan, né? Era a música do Djavan, Oceano. E ele tava passando, né? Eu acho que era uma lição que a professora de piano tinha passado para você, e você ali passando, né, a música. Gente, a gente lá de fora, ouvindo ele tocando piano, parecia que estava ouvindo o oceano, parecia que estava ouvindo o som de muitas águas. Que coisa mais linda! Não cabia gente para ouvir, todo mundo empurrando. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver. E eu, por muito custo, consegui ali chegar até a porta. Eis que estava lá o meu ex-aluno, agora estudando piano, pianista ali, tocando maravilhosamente bem. Olha a questão da superação. Parabéns, maestro. Olha, que ali foi show. Deu um show à parte ali. Foi muito interessante. E foi muito orgulho, né, em saber aquele que não queria se aprimorar em partitura, né, venceu uma dificuldade, superou uma dificuldade, aceitou um desafio, foi em frente. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigado, né? Isso a gente vê assim, eu tenho uma gratidão a Deus primeiramente, né, pela sua vida e pessoalmente a você também, porque aquilo que você plantou atrás, você está vendo os frutos agora, né? E esses frutos, Samuel, vou falar, eu não sei quantos alunos que já passaram pela minha mão aqui, desde que eu estou, 16 anos que eu moro aqui em Almirante Tamandaré, que é a região metropolitana de Curitiba, né? Sim. Eu não sei te falar assim precisamente nesses 16 anos quantos alunos que a gente formou, e há 5 anos que eu dou aula nesse colégio em que a gente atende 300 alunos carentes, mesmo alunos que não têm condições de se aprofundar no ensino da música, né? Eles têm outras atividades e tal, mas música lá, para eles, a música está no currículo. Então eu aplico, hoje eu participei, né? Estava falando com você, do conselho de classe. Então imagina, um professor de música, né? Que tem o mesmo peso, assim, uma escola, né? Que tem o mesmo peso de língua portuguesa, de matemática, de história. Então são os frutos que você plantou na minha vida e que a gente está aí, dando continuidade, né? Então, glória a Deus pela sua
paciência. Não só nisso, mas em outras situações, como a gente estava conversando. E você é uma baita referência para mim, pode ter certeza disso. Sempre. Olha, eu fico muito feliz mesmo, Elias, porque a gente até vai conversar e bater um papo aqui sobre questão de influenciar, né? E eu vou falar aqui rapidinho, né? Porque o tempo passa tão rápido, mas eu até, uma conversa, né, na semana passada com o Elias, eu revelei algo para ele, que eu tive um sonho, e esse sonho, Deus, né, falou para mim, e que eu precisava cuidar do Elias, né? E para eu ter toda, né? Eu entendi que era para eu ter toda a paciência com ele, né? Estar investindo na vida dele, porque Deus tinha algo espetacular, Deus tinha algo maravilhoso para a vida dele. E eu fico muito feliz por participar, né, da sua vida, no começo, né, da sua vida musical. E interessante que ali foi, né? Eu também insistia. E o Elias era uma criança, gente, de opinião muito forte. Era um menino meio sisudo, era sisudo. E às vezes a gente, né, até não era discutia, mas tinha que convencer ele. Tinha que ele, não, mas por que não? Mas por que não? E ali foi muito paciência, mas valeu a pena, viu? Pode ter certeza que valeu muito a pena mesmo. E é interessante também, Elias, a gente vai prosseguir aqui também, senão não dá tempo, o tempo que a gente tem, e você falou sobre influência, né? E assim, como a influência é importante, né? Eu tive esse papel na sua vida, tiveram pessoas que tiveram esse papel na minha vida, eu acho que quem está assistindo aqui a gente também sabe que Deus coloca pessoas nas nossas vidas para ajudar, né? E isso vai espelhar lá na frente. A gente vai depois ver, poxa vida, como Deus estava agindo, né, na minha vida desde o começo, desde o que eu não me entendia como gente, desde quando eu não tinha perspectiva nenhuma, né? E essa questão de influência é tão importante em relação a isso, que até mesmo eu queria até aqui falar e aproveitar que ontem foi o Dia das Mães. Parabéns às mamães aí que estão assistindo, né? Parabéns pelo seu dia, o Dia das Mães. E você falou que eu vi um vídeo seu assistir, tá? Eu acho que foi no Instagram que você postou lá. Muito legal, muito interessante. Quem quiser também, vai lá no Instagram do Maestro Elias e assista lá, vê as postagens dele, vê o trabalho dele que ele realiza. No final também eu vou deixar aqui ele também falar das redes, falar um pouquinho aí para quem tiver interessado. E ali eu assisti você falando da sua mãe. Ela ali tocando, que ela foi a primeira influência na sua vida. É isso mesmo? Isso mesmo, né? O contato da música, o primeiro contato que eu tive foi minha mãe, né? Minha mãe toca violão e canta, né? Meu pai não toca instrumento nenhum, mas canta bem, é afinado. E, assim, com esse ambiente musical é que a gente foi crescendo, né? A gente foi crescendo, aí eu e os meus irmãos e tal. Tanto que os 3 irmãos também, nós todos somos músicos, né? Embora eu seja o único músico profissional, mas todo mundo sabe tocar um instrumento. E minha mãe foi minha primeira referência, né? E eu comentei nesse vídeo que eu fiz, né, ontem à noite, quando eu cheguei na igreja, que assim, a minha mãe ela nunca me ensinou nenhuma nota musical. Só que eu aprendi com ela porque ela estava sempre tocando, e isso acabou me estimulando. E eu agradeço a Deus, porque ela hoje conversando, ela fala assim, que ela sabia que era isso que Deus tinha para minha vida, assim, sabe? Era estar mesmo envolvido na música e que através da música eu pudesse, de alguma forma, estar influenciando, estar assim, agindo, né? Abençoando a vida de outras pessoas, né? Então, Sim. Minha primeira referência. E depois vieram os tios, então, tem tio meu assistindo aí também, né? E deixar um abraço para minha família que está assistindo aí. Legal. E por falar, né, a sua história, né, que você está aí falando da sua mãe como a primeira influenciadora, né, da sua vida musical. A minha mãe também foi, né, a pessoa que me iniciou, né, na música. Ela
toca violão, né, também, e canta também muito bem. E ela foi, ali me ensinou as primeiras notas. Não, a harpa ali só foi a foto, né, que eu postei no Dia das Mães, a foto só foi ali, foi na Banda Sinfônica do Exército, na minha despedida, né? Vamos prosseguir aqui, então, maestro. A importância da influência. Dentro do seu currículo que eu li aqui, e um fator muito importante, tá? Das 300 crianças que você aí dá aula, pessoas que estão em situação, né, são vulneráveis, a gente sabe a dificuldade que é para essas crianças alcançar alguma coisa. A música, ela ajuda muito, depois a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso daí, né? Vai ser praticamente aqui o último tópico sobre a importância da música na educação. Tive a experiência, também tenho, dei aulas, né, em escolas estaduais, municipais, particular também, várias situações também, levando a música. E não é só para as crianças serem serem músicos, né, ou serem uma musicista, mas sim para abrir o horizonte. A gente vai falar disso, gente, é o último tópico, a importância da música na educação. Vocês não têm noção do poder que a música tem, não é só para tocar, aprender a cantar, não, é para o ensinamento, ela abre horizonte. Maestro, conta um pouco aí da sua experiência com essas crianças. Pô, Samuel, então assim, eu sempre tive um projeto pessoal de ter uma escola de música, né? E quando eu vim para cá em 2005, fui convidado, né, para vir para uma igreja aqui, que nem era do mesmo ministério da onde eu congregava, mas vim para cá. E aí, em 2012, eu abri mesmo um lugar, né, onde eu pudesse receber os alunos. Porque até então eu atravessava cidade e tal e tudo. Quando eu abri esse lugar, eu comecei a perceber que aqui no município não tinha, né, mesmo a gente estando muito perto da capital, não tinha uma escola de música de referência assim, e que pudesse atender as crianças e adolescentes que não tinham condições, né? E eu também não tinha essa condição de abrir as portas assim. Mas eu sempre orava pedindo a Deus por isso. E nesse meio tempo, então, isso foi em 2012, 2013, quando foi em 2015 surgiu a oportunidade de eu entrar nessa escola, que eu não sabia do que se tratava, já tinha ouvido falar, uma escola bem perto de mim aqui, mas eu não sabia que era um projeto social, uma escola social que atendia crianças e adolescentes com vários tipos de vulnerabilidades, né? Então, mas era algo que eu queria, né? E quando eu entrei, fiquei meio perdido, porque até então as crianças e o pessoal que vinha até mim eram pessoas que queriam aprender, que, né, sabiam que queriam. Quando eu entrei lá, houve um choque, porque até você convencer, né, porque justamente isso, qual a importância da música? Ah, professor, mas eu não quero aprender música porque eu não quero ser músico. Então por que eu preciso, né, aprender? Mas a gente foi trabalhando, a gente foi mostrando, e 5 anos e meio depois, assim, a gente tem visto o resultado, né? Que a gente vai falar depois sobre isso. Mas tem um trabalho muito, muito, muito gratificante, né? Confesso para você, e já falei isso nas reuniões dessa escola, então eu posso falar abertamente. Eu achei que eu não fosse perdurar por um mês. E, né? Achei que eu não fosse, porque a realidade é uma realidade. Mas, assim, hoje é um lugar onde eu tenho muito prazer de estar, porque eu vejo o quanto eu sou útil ali, né, na vida das crianças e servindo como uma referência, né, como uma influência positiva, aí, abrindo os horizontes de possibilidades assim, da vida deles, né, de potencial da vida deles e dela. Olha que espetacular, né? Que coisa. Eu fico muito feliz por isso, né? Porque realmente de muitas crianças que podem ser alcançadas com o ensinamento e poder abrir horizonte, né? E você vai falar daqui a pouco também sobre o resultado disso daí. E eu compartilho mais uma vez aqui, gente, é espetacular, porque eu trabalhei também no extremo sul. Olha, eu moro na cidade, aqui em São Paulo, na cidade de Guarulhos, e eu realizei um trabalho lá em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, em Barragem, extremo sul de São Paulo, e é muito distante,
mas eu não via dificuldade, e tinham 5 escolas ali, né, do estado, e eu tinha um trabalho ali de ensinar música, fazer um trabalho também com fanfarra, e quantas crianças foram alcançadas? Hoje muitos estão adultos, né? E depois o resultado. O feedback é um espetáculo. Durante também o ensinamento, o ambiente da escola mudou. Ela foi, de uma das escolas, ela era o pior índice de nota que ela tinha. Ela foi para a secretaria ficou assustada pelo nível que aumentou, né, das crianças na questão de aprendizado, era uma das mais baixas. Ela elevou para uma média, e uma média de uma proporção até mais elevada, foi parar lá no MEC, o MEC ligou para a Secretaria de Educação aqui de São Paulo. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo nessa escola? Que ela estava tão, né, com nível tão baixo de nota e agora ela está tão elevada. O que está acontecendo aí? Olha, tem um músico louco aqui, um músico doido que veio aqui ensinar música para elas e o nível elevou. Olha só. Gente, eu tenho uma história para contar disso daí, que foi um espetáculo, né? Isso foi em torno de 2008, mais ou menos, né? E 2009 estourou. E é muito interessante isso daí. E eu queria também aqui aproveitar, e a audiência, muito obrigado você que está aí nos assistindo, aí, parte aí do nosso Brasil. E aqui com o maestro Elias Neves. Maestro, eu vi lá um vídeo que você contou, que você aprendeu. A gente está falando de crianças, né, que às vezes não tem horizonte. E eu vi lá também no seu vídeo. Eu fiquei fuxicando lá. Deixa eu ver mais coisas aqui. E eu vi que você aprendeu bateria na máquina de costura da sua mãe. É isso mesmo? Conta pra gente aí um pouquinho disso aí. Como eu falei, né, a musicalidade é algo que sempre fui estimulado, assim, né? Quando minha mãe não estava cantando e tocando violão, eu estava ouvindo os discos, comprava o disco de vinil, tinha uma coleção, às vezes de cantor que a gente nunca tinha ouvido na vida, mas estava lá. A gente sempre tinha bastante coisa para ouvir. E assim, quando eu ia para a igreja, isso fez com que quando eu fosse para a igreja, assim, eu sempre ficava no primeiro banco, olhando lá os músicos, né? E o baterista era o que mais me chamava a atenção, né? E nas igrejas que eu passei antes da Metodista, antes da gente congregar junto, eu falava com minha mãe, falava: mãe, puxa vida, eu queria aprender a tocar, né? E minha mãe ia conversando com o baterista: não tem como você dar uns toques aí, dar uma aula para o Elias? O baterista: tem sim, estou esperando. Não, há 30 anos. Há 30 anos eu estou esperando. Mas é lógico, tinha umas demandas, né? Tinha umas questões, a vida, enfim. E como eu não tinha... assim, eu nunca fui uma criança de ir para o púlpito e mexer nos instrumentos e tal. Então, assim, a gente tinha uma máquina de costura quebrada em casa, um chão era assoalho de madeira, e aí eu aprendi a fazer o ritmo naquilo. Meu pai tinha umas chaves grandes, eu virava a gaveta da máquina, usava o pedal como um bumbo, usava a roda como um prato de condução ali e fui aprendendo a pegar o ritmo ali. E na primeira vez que eu sentei numa bateria para tocar, foi num culto de domingo. Eu não me lembro se você congregava lá com a gente, lá na Metodista nessa época. Eu tenho as lembranças, né? Mas assim, a primeira vez que eu sentei numa bateria para tocar foi num culto de domingo, né? Que eu conversei com meu tio, Jair, né? Um abraço. Jair, um abraço. Tio do Maestro Elias, amigaço também. Ele incentivador também. E aí ele falou para mim, falou assim: já que você sabe tocar mesmo, então ó, vem tocar aqui, no culto, né? Aí sentei, tocar com as pernas bambas e tal, mas saiu. E o engraçado é assim, ele falava: acompanha o bumbo. Não, o baixo, né? O baixo. Acompanha o baixo, que é isso? Eu tocando tudo errado, né? Tal, e depois, com o tempo, que a gente vai entendendo, né? Essas questões técnicas, assim, mas eu sinto saudade da máquina de costura da minha mãe. Que costura. E sabe o interessante, Elias, que eu vou até aqui também compartilhar essa história. Minha história também na bateria, eu aprendi montando uma lata de cera. Olha só. Tampa de panela. Meu pai trabalhava com obras, aí eu peguei um tambor,
Eu fiz o pedal com um taco e um pedaço de cabo de vassoura, e eu nem lembro o que eu coloquei na ponta para poder fazer, eu colocava o dedo, né, do pé descalço, tinha que ser descalço. Lá no taco e no cabo de vassoura e para bater no tambor. E foi assim. Sabe o que é impressionante? Que as pessoas que não viam essa montagem só ficavam ouvindo o som, pensavam que era uma bateria de verdade. Você acredita? Você acredita nisso? Sabe o que é interessante dessa história? Sabe o que é interessante? É que muitas vezes as pessoas colocam dificuldades. E a gente como criança, você fez isso como criança, eu também fiz como criança. Como a gente olha as coisas tão simples como uma coisa grandiosa. E é por isso que Deus fala que o reino de Deus, né, as crianças são o reino de Deus. E a gente tem que ser como as crianças, né? A gente tem que ter esse olhar de ver as coisas que às vezes a gente, quando cresce, não dá muita importância, mas a gente começar a dar importância para aquilo. Por quê? Porque quando a gente levar, olha só, depois a gente sentamos, né? Baterias profissionais, aí, né, vai estudar, vai tocar com orquestra, com músicos de excelência, né, e tudo isso daí, a experiência que começou lá desde o comecinho, na simplicidade, como criança, ali pegando uma coisa, uma máquina de costura da mãe, as panelas da mãe, o tambor do pai, e a gente não vê dificuldade, porque a gente tem o desejo de fazer alguma coisa. E quando nós aprendemos isso, e superar as dificuldades, é isso. É quando a gente estiver adulto, diante das dificuldades, entender, olha, vai dar certo. Começa a olhar, e talvez aquela coisa tão que a gente não dava importância é a solução, muitas vezes, de alguns problemas, é a superação de alguma coisa. E a gente tem que aprender a dar valor para tudo, dar valor para a vida, para que a gente venha superando e cada vez mais. Não é verdade, maestro? É verdade, Samuel. É verdade. Se a gente for olhar, hoje algumas pessoas olham para a gente e falam, poxa vida, né? Como que você chegou até aqui, né? Embora eu não me vejo, né? Enfim, eu acho que a gente faz coisas que tocam a vida das pessoas, mas eu não me vejo Verdade. grande coisa, não. Mas a gente não pode negar também que a gente chegou a um estágio, mas as pessoas não imaginam como foi o nosso começo, né? E o Que início preço, né? é bem importante, né? Isso, a gente não pode nunca se esquecer disso, né? E manter E, sempre aceso, né? Essas e, lembranças. e outra coisa também, né? Deus sempre coloca alguém para nos ajudar. Deus Verdade. sempre coloca alguém para nos ensinar. Deus sempre coloca alguém para nos dar uma direção. Deus sempre coloca alguém para nos abençoar dentro do que a gente nem pensava ou nem estava nem imaginando que poderia acontecer. A gente valoriza as pessoas, mas quando a gente vê depois do nível que chega, a proporção que toma, a gente valoriza muito mais, porque no começo a gente nem entende. Então a gente tem que saber essa questão também de influenciar, né? Ser influência boa na vida das pessoas, poder ajudar no talento. A gente está falando aqui, é um bate-papo de músico, é um bate-papo de irmão, né? É um bate-papo de um professor mestre também, aí o maestro Elias. Então, independente de qualquer isso, o que você tiver de talento, o que você sabe fazer muito bem, replique isso. A questão de fazer discípulo não é só na questão do evangelho que é importante, ensinar, né? Eu tive esse também compromisso na vida aqui do Elias, mas aquilo que você tem de talento, aquilo que você sabe fazer bem também, aplica isso na igreja ou em qualquer outro lugar, ou numa comunidade. Quantas crianças carentes, não é verdade, maestro? E por falar nessas dificuldades, a gente também falar já pular, o tempo passa muito rápido, a gente falar agora aqui um pouquinho, para que o pessoal entenda, e gente, invista em música, nos seus filhos, na sua vida, invista, não é só pensando em ser músico não, mas a gente vai falar aqui um pouquinho da importância da música na educação. Fala um pouco aí da sua experiência, maestro, que você adquiriu no feedback, no resultado do ensinamento de música nessa proporção. Bom, na realidade, assim, uma das coisas que a gente tem percebido, né, e é isso,
quando eu trago isso, trago em relação a essa escola a qual eu trabalho, né? Que é uma escola onde a gente vê muitas deficiências, né? Assim, em relação às vulnerabilidades que as crianças acabam passando, e isso acaba impactando, né? Negativamente no aprendizado, né? A gente percebe que o quanto que a música, né? Ela, como eu falei, nós temos as artes sendo trabalhadas de modo geral entre nós três professores, mas como a gente está falando aqui especificamente do meu trabalho, então vou ser um pouco mais, vou estreitar, né, a coisa. O quanto que a música realmente assim ajuda os alunos assim na questão da leitura, né? Ajuda na questão do raciocínio, até porque como a gente trabalha a questão né, da partitura, da parte teórica, o contexto histórico, né, isso traz uma bagagem e um conhecimento que acaba causando um impacto super positivo mesmo né, no aprendizado deles. Então, já teve um aluno meu algumas semanas passadas que falou para mim assim, professor, teve uma coisa que o senhor falou na sua atividade que o professor de geografia me pediu um trabalho e eu usei aquilo que o senhor na aula de música falou. Né? Então, a gente às vezes acha que a música ela vai trabalhar só essa parte técnica, né, artística, mas não. A música ela traz uma bagagem de conhecimento, trabalha culturas diferentes, trabalha a leitura, o foco, né? Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha com música, a gente precisa ser focado. Outra coisa também, o ensino da música ensina a criança, o adolescente, a perceber a sua importância na sociedade, no coletivo, a saber o momento de falar, mas também a saber o momento de ouvir, né? Porque na música, os instrumentos não tocam o tempo todo, né? Então, eu preciso deixar um espaço para que o meu companheiro, para que o meu colega, ele também venha transmitir, o instrumento dele venha transmitir a mensagem dele. Então, a música ela tem um impacto social, assim, muito importante. E assim, para crianças que estão acostumadas, infelizmente, a viver num lar cheio de violências, né, e que não sabem se expressar ou se expressam apenas desse lado, né, às vezes violentamente, né, de uma forma mais enfática, percebem que através da música eles conseguem se expressar e transmitir as suas ideias de forma que as pessoas parem para ouvir. Então, isso trabalha também na autoestima. E muitos alunos que eram estigmatizados como os alunos problema, né, que ficavam ali de canto, através da música começaram a perceber que eles têm voz e que não precisam fazer coisas erradas para poder, né, ter ali o seu espaço de fala. Né? Então é muito bacana assim, o que a gente tem vivenciado, em especial na escola marista, né, na escola ecológica. Olha só, eu vou até falar, eu tinha um problema com uma dificuldade com exatas. E quando eu comecei a aprender música, partitura, você acredita que me ajudou em exatas? Aí aquilo que eu não conseguia captar, exatas, depois eu tirava de letra. Depois eu comecei, gente, a música me ajudou em exatas. Outra coisa importante que o maestro Elias vai concordar comigo é que a música, gente, presta atenção, a música, ela ajuda a moldar o caráter. Olha só. Verdade. Quantos alunos, maestro, pegou aí com comportamento, né, com mau comportamento, e depois a gente via a música trabalhando, né, no caráter, e ela ajuda também o trabalho em grupo. O gente tem tudo a ver, não é só questão música, mas eu acredito que quando Deus fez o mundo, tinha uma orquestra celestial tocando enquanto ele ali, ó, movia as coisas e criando. Eu acho que tinha uma orquestra, uma música assim, ó, esplendorosa, uma música maravilhosa, né, esplêndida, e ele ali fazendo e formando todas as coisas. Maestro, o tempo passa muito rápido. Maestro, dá uma canjinha para nós aí, uns 2, 3 minutinhos para depois a gente já finalizar a live aqui. Fique à vontade aí, maestro. Olha só. Opa!
Que maravilha, maestro! Que presente para todos nós, viu? Eu queria agradecer pelo convite, ter aceito o convite. Pessoal, olha aí, o maestro tem as redes sociais aí, ele vai falar, vai se despedir. Pode se despedir aí, maestro. Fica à vontade aí. Um minutinho. Agradecer pelo convite, né? E muito obrigado, né, mesmo por nos convidar aí, por abrir esse espaço para a gente mostrar um pouquinho do que a gente tem trabalhado aí. E conte conosco, né? Sempre que precisar, estamos à disposição. Agradecer também a todo mundo que esteve participando. Tem uma galera aqui de Curitiba, né? Não vou citar nomes, mas tem alguns alunos meus aqui também, alguns ex-alunos, colegas de trabalho, enfim, né? Então, a Carla, né? Também, a Pietra, meus tios, tem uma galera aí. Eu quero agradecer a todo mundo. E, assim, se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Só entrar no nosso Insta lá, né? Maestro Elias Neves. A gente tem um canal no YouTube, né? Elias Neves Instituto Musical Petra, né? Então, o nome da nossa escola ali. E no Facebook também. A gente posta algumas coisas lá também, né? Procurar por Maestro Elias Neves no Facebook. Tá bom? Deus abençoe. Tá bom. Eu que agradeço. Muito obrigado, maestro. Obrigado a todos aqui pela audiência. Muito obrigado, maestro. Um grande abraço. Valeu mesmo. Deus abençoe. E todos nós. Tchau, tchau. Obrigado.